Páscoa, a gente logo pensa em quê? Chocolate, coelho, almoço em família, né? Mas e se eu dissesse que por trás de tudo isso existe uma história? Uau! Uma história incrível sobre escravidão e liberdade. A verdade é que a celebração de hoje esconde umas raízes muito, mas muito profundas. E é nessa jornada que a gente vai mergulhar agora. Então a pergunta que fica é: qual é a verdadeira origem da Páscoa? De onde veio tudo isso? Para a gente entender de verdade o significado dela hoje, não tem jeito. A gente precisa fazer uma viagem no tempo. E não é uma viagem curta, não, hein? A gente vai voltar milhares de anos para uma história sobre cativeiro e, o mais importante, sobre libertação. Nossa primeira parada, o Egito Antigo. Imagina o cenário, o povo de Israel vivendo como escravo, uma situação desesperadora. E aí, depois de uma série de pragas que abalaram o Egito, Deus anuncia um juízo final, o golpe de misericórdia. É nesse clima, tenso para dizer o mínimo, que a primeira Páscoa da história acontece. E a instrução que eles recebem é, olha, super específica, presta atenção nos detalhes. Não era para pegar qualquer bicho não, tinha que ser um cordeiro. E um cordeiro perfeito, sem nenhum defeito, macho, de 1 ano. E não era um sacrifício individual, era algo que toda a comunidade fazia junto. Esse cordeiro, ele é a peça central de tudo que está acontecendo ali. E aqui tá o pulo do gato. O sangue daquele cordeiro não era à toa. Ele tinha que ser passado nos batentes, nos umbrais das portas das casas. E por quê? Porque aquele sangue era o sinal, era a marca da proteção. O juízo viria, mas ao ver o sangue, ele iria passar por cima daquela casa. É daí que vem o nome Páscoa. Faz sentido, né? Páscoa, passagem. Ok, então a libertação aconteceu. Mas a história não acaba aí. Deus deu uma ordem bem clara. Isso não pode ser esquecido. Nunca. Essa noite deveria ser lembrada para sempre, com uma celebração, uma refeição especial. E não era só um jantar, não. Cada coisinha na mesa tinha um porquê, um significado simbólico muito forte. Dá uma olhada em como tudo se encaixava. Primeiro, o cordeiro. Ele era o sacrifício substituto, ou seja, morria no lugar de alguém. Depois, o sangue, que a gente já viu, era o sinal visível da proteção divina. Tinha também os pães asmos, sem fermento, sabe? Eles simbolizavam a pressa, a urgência de sair dali, não dava tempo nem de esperar o pão crescer. E, por fim, as ervas amargas, para nunca esquecer o gosto amargo da escravidão. E aí que a coisa fica ainda mais interessante. Nenhum desses símbolos estava ali por acaso. Era tudo muito intencional. E não era só para lembrar do que tinha acontecido no Egito. Tudo aquilo, o cordeiro, o sangue, era como uma sombra. Estava apontando para alguma coisa no futuro, algo muito maior. Então, percebe? A Páscoa não era só olhar pelo retrovisor para lembrar do passado. Ela também era uma janela para o futuro, uma profecia viva. E séculos depois daquela noite no Egito, os profetas de Israel começaram a falar de novo sobre um cordeiro. Pensa comigo, centenas de anos antes de Cristo, o profeta Isaías escreve isso aí. Ele fala de alguém que seria ferido não por causa dos seus próprios erros, mas pelos erros dos outros. Alguém que receberia o castigo para que outras pessoas pudessem ter paz. Uma ideia bem radical, né? E olha a imagem que ele usa. É de arrepiar, como um cordeiro foi levado ao matadouro. Soa familiar? Pois é, não é coincidência nenhuma. Essa linguagem conecta diretamente a profecia lá do futuro com o símbolo central da primeiríssima Páscoa. O quebra-cabeça começa a se montar. E agora, a gente avança no tempo de novo para o momento que, para os cristãos, é o clímax de toda essa história. O momento em que todos aqueles símbolos antigos, todas aquelas profecias, encontraram seu cumprimento. E o mais incrível, isso aconteceu justamente durante a festa da Páscoa. Aí entra em cena João Batista. Quando ele vê Jesus, ele não hesita. Ele aponta e diz em alto e bom som: olha lá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está basicamente dizendo: lembra daquele Cordeiro da Páscoa? Lembra da profecia de Isaías? É ele. A promessa se cumpriu. Para quem conhecia a história, a conexão era imediata. Anos depois, o apóstolo Paulo vai escrever algo ainda mais direto, mais definitivo. Ele não fala que Cristo é tipo a nossa Páscoa, ou que ele lembra a Páscoa. Não. Ele afirma: Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado. Ou seja, o símbolo virou realidade, a sombra deu lugar à pessoa. Aí alguém pode perguntar:
Ué, mas então por que a Páscoa que os cristãos celebram hoje é diferente daquela do Egito? A resposta está justamente aí. Antiga era a sombra, a preparação. Com a vinda de Cristo, eles acreditam que a realidade chegou. O símbolo cumpriu seu propósito, então a celebração mudou de foco. Vamos comparar as duas libertações para ficar bem claro. A Páscoa lá do Êxodo era sobre libertação física, sair da escravidão no Egito. Um cordeiro animal era sacrificado e a festa era uma memória do passado. A Páscoa em Cristo é sobre libertação espiritual, do pecado e da morte. O Cordeiro de Deus é sacrificado. E a celebração é sobre uma vitória que aconteceu e que tem efeito hoje. Ok, a gente passeou pela história, viu a sombra, a realidade. Mas e aí? O que tudo isso tem a ver com a gente hoje? A verdade é que o princípio por trás da Páscoa, o da libertação, continua sendo uma mensagem, nossa, extremamente poderosa. Vamos voltar um instante lá para o Egito. Pensa bem, o que fazia diferença naquela noite? Não era se a pessoa era boa ou ruim, não era o histórico dela, nem o esforço pessoal. A condição para ser salvo do juízo era uma, e apenas uma: ter o sangue do cordeiro na porta de casa. E aqui a gente chega num ponto delicado. Muita gente celebra a Páscoa, come o chocolate, reúne a família, mas na prática continua vivendo como prisioneiro. Prisioneiro do passado, da culpa, de hábitos ruins. Fica claro que existe uma distância enorme entre só seguir um ritual e viver de verdade a liberdade que ele representa. Pensa de novo no Egito. O cordeiro foi morto, o sangue foi derramado, a provisão estava feita. Mas isso não era automático. Tinha uma condição, uma atitude a ser tomada. O sangue precisava ser aplicado na porta. Não adiantava nada o cordeiro morrer se a família não fizesse a sua parte e aplicasse o sinal na sua casa. E trazendo para hoje, a lógica é a mesma. Não adianta só conhecer a história da Páscoa. Não adianta só achar bonito. A proposta é viver a realidade dessa libertação. É aplicar essa verdade na porta da nossa própria vida. E o resultado disso tudo é poderoso. A mensagem é que quando Deus olha e vê o sangue, o sacrifício que foi feito, ele não vê mais a nossa falha, a condenação, ele vê redenção, ele vê perdão. A Páscoa, no fim das contas, é sobre essa troca. E a gente termina com essa pergunta, que não tem resposta pronta. Fica para reflexão de cada um. Se a Páscoa é, na sua essência, sobre libertação, o que significa de verdade ser livre hoje, na vida real, no dia a dia? Fica aí o pensamento. Valeu pela companhia nessa jornada pela história.